Guerrilheiras e guerrilheiros, tudo bem? Quero iniciar essa aula abordando com vocês um termo bastante frequente no universo audiovisual: análise técnica. Fazendo um paralelo didático, imagine que você quer montar a iluminação do seu escritório, como essa imagem aqui. Da hora, né? Mas se eu te perguntar quantos metros de fio ou quantas tomadas você vai precisar, você saberia responder? Acredito que a maioria das pessoas dependa, nessa hora, de um eletricista para fazer uma análise técnica. No audiovisual, essa análise consiste na leitura de um briefing, roteiro, cena ou situação, com um olhar voltado para a dimensão técnica da realização daquilo que se propõe. É algo que pode ser feito por todos os profissionais envolvidos no projeto, até mesmo com algum viés mais específico, como para fotografia ou figurino, por exemplo, mas principalmente pela produção, porque vai impactar significativamente na elaboração do orçamento. Tomando o case prático que temos utilizado aqui no nosso curso, retomemos o roteiro para fazer alguns destaques. O primeiro elemento que precisamos levantar é o tempo de captação. A maior parte da infraestrutura de uma produção é orçada por diárias. Outra parte, da pós-produção principalmente, por horas. Sendo assim, nossa análise técnica precisa obter do roteiro informações suficientes para levantar quanto será o tempo de todas essas etapas. E isso não está necessariamente atrelado ao tempo da peça, pois ela pode ser curta, mas envolver locações diferentes, períodos do dia diferentes. Tudo isso inviabiliza, por exemplo, a gravação em meio período. Percebe? No nosso caso, temos um agravante. A captação deverá ser feita no horário em que o restaurante estiver fechado. É a mesma condição que você vai encontrar para gravar num supermercado ou shopping, por exemplo. Para nós aqui, isso quer dizer que a gravação vai ser numa segunda-feira ou vai ser de madrugada. Vale sempre lembrar, e essa é uma coisa que eu prezo muito nas minhas produções pela Deeper, na tentativa de transtornar o mínimo possível o funcionamento dos estabelecimentos que a gente vai registrar. Os clientes também apreciam muito esse cuidado. Dica de ouro para vocês, hein? Quanto menos você atrapalhar da rotina de qualquer pessoa, mais sorrisos você vai extrair dela. Aqui nós temos dois grandes momentos nesse roteiro. O da entrevista, para a qual vai haver um trabalho de fotografia mais elaborado, e as cenas do restaurante, dos pratos e da cozinha. Podemos inferir que meia diária seja suficiente para isso. Ainda vamos elaborar um cronograma detalhado, mas penso que meia diária seja suficiente. Isso representa um período de 4 a 5 horas de trabalho. No que diz respeito à montagem, a quantidade de pessoas envolvidas é determinante. Um cinegrafista que precisar montar tudo sozinho, leva X. Uma equipe de 3 pessoas faz em muito menos. Somos nós que vamos dizer quanto tempo vamos utilizar do restaurante, porque ele vai estar fechado. Mas pode ocorrer de um outro cliente te dar uma janela estreita e você precisar compor a sua equipe para executar o trabalho no tempo determinado. Na Deeper isso já aconteceu diversas vezes, quando precisamos nos encaixar na agenda de alguns artistas. Várias vezes foi a equipe deles que determinou: fulano vai ter para vocês 90 minutos. E a gente teve que fazer acontecer nesse tempo, sem choro nem vela. É em função dessas e outras variáveis que uma produção pode encarecer ou baratear. Outra dica de ouro aqui para vocês. Tem duas coisas que não combinam: pressa e pouco dinheiro. Com essa primeira análise, você já consegue pensar nos profissionais envolvidos: cinegrafistas, produtores, maquiadores, editores. Com o tempo de captação e o número de pessoas envolvidas, você consegue levantar quantidade de refeições, considerando sempre exigências ou restrições alimentares, necessidade ou não de hospedagem, transporte e locações extras. Por locações extras, considere tudo o que a sua locação pode não ter, como banheiro, mesas, cadeiras, energia elétrica e espaço para troca de roupa, por exemplo. Pense que você pode estar gravando no meio de um canavial, num estúdio, numa repartição pública, no meio de uma manifestação política ou show de rock. Cada espaço tem as suas limitações. No nosso caso, estamos muito confortáveis em relação a vários desses itens, mas não podemos descuidar, por exemplo, do fato de que o restaurante estará fechado e até uma água ou um café precisem ser providenciados pela produção.
Ainda, nas produções mais enxutas, onde vamos ter que pôr para fora todo o nosso expertise de guerrilha, pode não haver uma pessoa responsável pelo figurino, e nós que vamos ter que informar os participantes de que tipo de roupas ou cores devem evitar, considerando fatores que nós conhecemos, mas o leigo pode nem saber. Por exemplo, vou gravar uma campanha para o Bradesco, usando amarelo, que remete ao Banco do Brasil, ou laranja e azul, que remete ao Itaú? Não, né? Só que o entrevistado não tem obrigação de saber isso. É você, produtor e produtor, que tem que atentar a todos esses detalhes. Mas bem, vamos pegar tudo isso que levantamos até aqui e elaborar um orçamento de verdade? Quero mostrar uma planilha para vocês que pode lançar luz na forma como vocês custeiam os trabalhos que realizam. Essa é uma planilha que também usamos aqui na Dipper e que vocês podem copiar se quiserem. Eu fiz ela na horizontal para conseguir ter visão do máximo de informações ao mesmo tempo em uma tela widescreen como essa. Mas vocês podem replicar de outras maneiras. Basicamente, está estruturada em 3 partes principais: pré-produção, produção e pós-produção. Na pré, considero tudo o que ocorre antes de colocarmos o pé para fora da produtora. É o caso de uma pesquisa, da roteirização, do casting, visita de locações, apesar que visita de locações é fora da produtora. Tudo isso que você tem que fazer antes da data propriamente da gravação. O nível de minúcia pode variar bastante, pois até as horas e horas de reuniões podem ser contabilizadas aqui se você achar que é necessário. Tem clientes que são difíceis e esse tempo de trabalho de concepção de qualquer peça tem um valor. Fica a seu critério contar isso aqui ou não. Na produção, leve em conta a infraestrutura humana que estará na captação. Diretor, produtor, cinegrafista, operador de áudio, assistente, maquiador. São pessoas cujo cachê é normalmente calculado em diárias e uma das partes mais custosas dos nossos projetos. Já na pós, entram editores, motion designers, locutores e afins. São trabalhos que podem ser calculados em horas e, numa produtora de médio porte, podem ser feitos com profissionais registrados ou freelancers, a depender da disponibilidade da sua equipe interna. Em equipamentos, considero 2 fatores. Primeiro, a depreciação de qualquer item próprio que esteja sendo utilizado no projeto. Ou seja, ainda que eu tenha uma câmera e não necessite locar, com o tempo essa câmera vai precisar de manutenção e de substituição também quando a hora dela chegar. Por isso, costumo lançar algo em torno de 5 a 10% do valor de compra da câmera em alguns orçamentos. Isso, claro, é algo que pode ser sacrificado se o recurso do cliente estiver muito apertado, mas não dá para deixar de lado sempre, porque os equipamentos quebram e ficam obsoletos, não tem escapatória. O segundo fator, mais óbvio, é a necessidade de equipamentos adicionais. Aqui, gente, um grande holofote para o que eu vou dizer. Não queira comprar tudo. Uma das coisas mais comuns é ver profissionais de audiovisual com uma obsessão por equipamentos. Compra câmera, depois compra lentes, depois compra stead, depois compra sei lá mais o que. No fim das contas, tá pagando para trabalhar de tantas dívidas. Não vale a pena. Pense num kit básico que atenda 70% das suas demandas sem extravagância. E considere sempre parceiros, amigos e empresas que possam locar aquilo que faltar para contemplar os outros 30%. Tem muita coisa que você pode comprar e usar pouquíssimas vezes. Não caia na ilusão de que é o equipamento que fecha o job. Muitos profissionais gostam de dizer aos clientes que tem isso, que tem aquilo. O que fecha o job é o seu portfólio, é a confiança que o cliente vai ter ao ver tudo o que você já produziu, principalmente se houverem coisas parecidas com o que ele próprio está buscando. Dito isso, então, nessa parte de equipamentos, vou lançar tudo o que for complementar ao que eu já possuo. Por exemplo, se precisar de um teleprompter, coloco aqui. Se precisar de 3 câmeras e eu só tenho 2, adiciono a terceira. Beleza? A parte de insumos é onde vamos inserir os itens mais periféricos, não menos importantes, como pilhas, objetos de cena, locação de carro, combustível, pedágio, copos plásticos e por aí vai. A lista pode ser bem longa.
Eu deixo a parte de alimentação separada porque o cálculo é um pouco mais complexo. Gosto de ter clareza da quantidade de pessoas, do número de refeições e do custo de cada uma delas. Até porque, talvez precise inserir nessa conta não só os membros da minha equipe, mas também o entrevistado, pessoas que venham com ele. Tem lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, que dependendo da região, o custo de uma refeição pode ser o dobro ou até o triplo de outros lugares. Pode ser que parte da equipe tenha que almoçar na estrada ou chegue precisando tomar café da manhã. Tudo isso você deve levar em consideração na hora de lançar aqui o custo com alimentação. Lembrando, claro, que é sempre melhor errar para cima do que errar para baixo. Gente, por fim chegamos a uma seção importantíssima do nosso orçamento que envolve questões fiscais e de lucratividade. Aqui você vai inserir sua alíquota e aqui seu percentual de ganho sobre a operação. Essa é uma parte nebulosa para muita gente, mas vamos tentar imaginar o seguinte. Todo mundo que está trabalhando tem um cachê. Joia! Hoje, você é quem vai desempenhar boa parte dessas funções, como o videomaker guerrilheiro. Mas amanhã pode não ser. Se tua empresa cresce, você pode ter 2, 3 equipes rodando ao mesmo tempo e não vai conseguir estar em todas. Passa a existir então um papel até que novo para a maioria das pessoas que ingressam no audiovisual, a de gestor, a de coordenador, e que inclusive pode ser até mais difícil de desempenhar. Afinal, se você não está na rua ganhando como cinegrafista, vai ganhar como? Pois é, você vai ganhar com os lucros da sua empresa. Vai extrair seu prolabore, seu salário exatamente dessas quantias que serão postas aqui. E esse ganho, que nem sei se o correto seria chamar de lucro, vai custear tua infraestrutura permanente, como aluguel, água, luz, teu contador e até a empresa que faz a faxina. Percebe? A estrutura da empresa vai muito além da equipe que está ligada diretamente ao projeto. Até na pós-produção, em muitos casos vão gerar gastos periódicos, com demandas por cursos de atualização, updates das ilhas de trabalho. Tudo isso para dizer, essa célula aqui é muito importante. Vou falar para você o meu raciocínio na hora de calcular o lucro. Se eu fosse uma agência de marketing digital e uma pessoa chegasse para mim dizendo: Eloy, quero gastar 10 mil reais em mídias no Google e Facebook Ads. Você faz para mim? Digo, faço, cobro 40% sobre esse valor para criar e gerir os seus anúncios. Quando eu olho para todas as pessoas envolvidas na captação e pós-produção de uma peça, eu vejo que são os meus recursos humanos. Tenho também os equipamentos, outros gastos, minha infraestrutura. Acontece que eu sou o maestro. A Dipper, quando contratada, obtém reconhecimento pela sua capacidade de gerir todas essas variáveis em favor do desejo do cliente. E isso tem um valor. Valor que paga a sua infra cotidiana, que paga o prolabore dos sócios, que garante reinvestimento para crescer e tudo mais. Mas Eloy, quanto eu devo colocar aqui então? Bem, essa é a decisão que eu não posso e nem deveria tomar por você. Só quis destacar todos os elementos relevantes para essa tomada de decisão. A título de exercício, vamos deixar 30%, ok? Risco, gente, é um campo que utilizo só em casos raros. Vamos supor que sua captação envolve um transporte aéreo e o cliente só vai ter notícia da aprovação da proposta quando faltarem 2 dias para a gravação. Quais são as chances de você olhar o valor de passagem hoje e encontrar esse mesmo valor lá na frente? Quase zero, certo? Ou então, trata-se de um cliente que muito frequentemente altera os rumos do projeto drasticamente, implicando tempo de trabalho muito superior ao que você havia previsto em planilha. Percebe? São situações de risco como essas que me orientam na inserção ou não de um backup. E para fechar, imposto. Vai depender do enquadramento do seu CNPJ e isso não é fixo, mas vai mudando de acordo com o seu faturamento anual. Uma vez que você tenha feito o preenchimento de toda essa planilha, é isso que você deve enviar ao cliente? Claro que não. Por isso que esses valores estão linkados nessa segunda página do documento, que visa tornar a apresentação mais agradável. Vamos identificar a proposta, colocar uma data e até um prazo de validade desse orçamento. Vamos inserir o nome da pessoa a quem se destina a proposta e vamos explicar do que se trata. No campo especificações, vamos detalhar o que está contemplado aqui.
Se vai ser uma captação externa em tantas diárias, se vamos utilizar trilha branca ou composta, qual é a duração do produto final, etc, etc. Entenda que o cliente precisa perceber o valor da sua proposição. Se você não explicar, ele pode considerar caro demais ou barato demais. Por vezes, é na explicação que o cliente vai notar que esqueceu de fazer um pedido, ou então que não foi claro no briefing que te passou. Essa parte é importante. Depois, apresenta os profissionais que estarão envolvidos em cada etapa e, por fim, o valor cobrado. É sempre interessante oferecer opções de pagamento, ainda que o cliente sempre pague à vista ou então peça por condições diferentes. Isso demonstra que você já está disposto a negociar desde a apresentação da proposta. Lembrando, claro, de considerar algum acréscimo nos pagamentos a prazo, porque muitos dos elementos do seu orçamento precisarão ser pagos de imediato ou em menos de 30 dias. No fim, ainda vale você mencionar que está arcando com todos os encargos fiscais, ou seja, vai emitir nota, tudo direitinho, e que depois de entregue o vídeo vai passar por ajustes, obviamente, mas que existe um limite. Não dá para ficar alterando indefinidamente sem cobrar nenhum valor extra por isso. Importante, não deixe de colocar sua logo ou site na proposta que vai enviar, pois empresas de maior porte costumam demandar a aprovação de muitas pessoas, e você vai querer que todas elas saibam e se interessem pela sua marca. Às vezes, o gerente de marketing já te conhece, mas o diretor, o CEO ou sei lá mais quem, nunca ouviram falar seu nome. Pode ser que uma apresentação mais visual e uma visita no seu site produzam o encantamento que faltava para fechar o negócio. Não dê bobeira aí não. Ufa, é isso, né, gente? Acho que demos conta dos elementos essenciais de uma análise técnica e de um orçamento. Claro que problemas complexos demandam soluções complexas. Não dá para você achar que vai fazer um orçamento de longa-metragem usando essa planilha aqui, né? O meu maior propósito é instrumentalizar videomakers, guerrilheiros e guerrilheiras. E precisamos, obviamente, de um ponto de partida. Até hoje, na Deeper, orçamos vários dos nossos projetos de forma similar. E sei que essa maneira de raciocinar vai ajudar bastante vocês. Beleza? Então, nos vemos na próxima aula. Tchau!